amantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui diretamente dos estúdios do professor Emanuel para falar com você sobre algo que é um calcanhar de Aquiles na rotina de muitos candidatos. Simplesmente a sua rotina de estudos. Quando a gente fala de uma rotina de estudos, na verdade, isso por muitos é considerado um tabu, por assim dizer. Muitos romantizam uma rotina que seja extremamente cansativa, ou querem já iniciar as coisas estudando 8, 9 ou 10 horas por dia. Calma. É melhor a gente fazer um horário, é melhor a gente elaborar uma rotina onde seja possível, uma rotina onde tenha a realidade da sua vida do que algo que só fica no campo das ideias, tá? Então, objetivamente, vamos começar aqui a elaboração de um horário de estudos. Esse horário é um horário de estudos de um aluno que eu faço acompanhamento, e ele tem uma característica particular que o cursinho que ele faz não é necessariamente um cursinho, é praticamente um conjunto de isolados em matérias. Então, eu vou organizar aqui a rotina dele, não só a rotina de estudos, mas a rotina dele de fato, do seu dia a dia, e vocês vão me acompanhar, tá bom? Primeira coisa, você vai ter que escolher a melhor forma de se organizar. Você pode utilizar uma planilha de Excel, você pode comprar um planner e deixar pendurado na parede, você pode usar um aplicativo chamado Trello, enfim, você vai escolher aquilo que melhor funciona para você, ok? Beleza, então aqui eu já coloquei a grade de horários. Ele tem a vantagem de que ele faz cursinho presencial, só que ele mora perto, então não precisa acordar tão cedo para fazer seu deslocamento. Porém, as aulas dele começam às 7 horas da manhã. Então ele acorda uma hora antes, tem o momento de despertar, que seria o momento onde ele acorda, se organiza, toma café da manhã e sai para o cursinho. Na segunda-feira ele tem aula de biologia e física, na terça redação e matemática, na quarta química e matemática, quinta-feira toda a parte de humanas é uma grade só, e na sexta-feira linguagens e redação, e fica com esses horários aqui mais vagos, né? Beleza, então vamos trabalhar essa rotina, tá? Horários fixos, horário de acordar, horário de ir para a academia, e ele não tem mais nenhum outro compromisso. Se tivesse, na medida que você vai organizar o horário, a primeira coisa que você faz, depois de definir como é que você vai fazer essa organização, é colocar aqueles horários que são fixos. Ele só tem praticamente hora para acordar e hora para ir para a academia. Ele prefere fazer a academia dele logo depois do cursinho, antes do almoço, para se livrar logo. Então, coloquei a academia dele nesse horário de 1 às 2 horas da tarde, que é o que ele acha melhor, ok? Beleza. Depois que ele vai à academia, sobra o horário do almoço, né? Então, coloca o horário do almoço e é o horário também que ele aproveita para organizar-se para estudar. Horário fixo, eu gosto sempre de deixar com a mesma corzinha de uma cor amarela aqui, para destacar que é um horário que a gente não pode mudar, certo? Beleza. E aí, eu coloco também o horário do jantar, mais um momento para que ele tenha um períodozinho de descanso durante a preparação. E aqui eu até reforço algo extremamente importante também, tá, gente? Esse momento das refeições é um momento bom até para você ter o seu momento de sua família, né? Com seus irmãos, seu pai, sua mãe, responder alguém no WhatsApp, alguma coisa do tipo. Porque no momento que você está assistindo aula ou no momento que você está estudando, esse aparelhozinho aqui, o celular, ele tem que ficar bem longe de você. Não pode ficar perto não, porque senão tira a sua atenção, beleza? Show de bola. Distribuir aqui os horários fixos. 23 horas é o horário que ele dorme, tá? Então, das 23 em diante, ele não faz absolutamente mais nada. Então, já é o horáriozinho dele ir para o berço, já é o horáriozinho dele ir dormir, né? Pronto. Mais outra atividade fixa aqui para ele. Show! Então, vamos lá. Segundo, ou melhor, terceiro. Aula dada, aula estudada hoje. Então, cara, isso daqui já é a dica que eu dou para todo meu aluno que quer montar um horário de estudo. Aula dada, aula estudada hoje. Se você teve aula de biologia e física hoje, adivinha só o que você vai estudar? Pois é, biologia e física. Só que aí vem a sua estratégia. Como é que você vai estudar biologia e como é que você vai estudar física? Bom, geralmente eu gosto de distribuir em blocos de 1h30 cada um, né? Então, vamos supor que ele vai começar a estudar biologia de 3 horas da tarde. Então, das 3 horas às 16h30, ele vai estudar a parte de
biologia. Biologia, estudo. Beleza. Quando der 16h30, ele vai dar uma pausa no estudo da biologia, uma pausa aí de 15 minutos ou de meia hora, a depender de qual seja a sua necessidade. Coloca aqui intervalo. E aí ele vai começar às 16h45 até às 16h45 com mais 1h30, né? Então vai dar aí 17h45, 18h15. Vai ser o estudo de física dele. Estudo. Prontinho. Aula dada é aula estudada quando? Hoje, amanhã? Não, hoje. A aula dada é aula estudada hoje. Intervalo aqui, isso vai ser um horário fixo. Beleza. Prontinho. E aqui eu já uso esse intervalo definido em todos os outros dias, porque ele sabe, 4h30 da tarde é o horário que eu vou poder responder alguém, é o horário que eu vou poder tomar um café, é o horário que eu vou poder comer alguma coisa, entendeu? Beleza, lá após o almoço e por aí vai. Show de bola. Mas aqui tem um pequeno grande detalhe. O que ele me disse? Emanuel, eu detesto estudar física. Amo estudar biologia. Show. Como ele gosta de estudar biologia e após o almoço ele me falou que ele fica com aquele banzo, afinal de contas, quem não fica, né? Aquele sono após uma refeição, é normal de acontecer. Por isso que eu coloquei biologia como primeiro horário de estudo. Porém, se ele sentisse que o pico de energia dele é justamente nesse horário, das 3 até as 4 horas da tarde, já não era biologia, eu ia substituir por uma matéria com maior dificuldade. Beleza. Então, como ele está com sono, sempre nesse primeiro horário, eu vou colocar matérias mais simples, ou que ele tem mais familiaridade. Ele tem mais familiaridade com redação do que com matemática. Então, a gente bota aqui o estudo de redação. Só que aqui em redação, a gente faz duas estratégias. Aqui é pesquisa. Ele vai fazer pesquisa da redação, vai tirar o intervalo, depois ele vai fazer a redação de fato. Então, aqui, pesquisa da redação, e aqui seria a produção do texto. Ok? Produção do texto. Show de bola. Após o jantar, é que ele vai se dedicar ao estudo da matemática. Ele disse que à noite ele não tem problema de estudar à noite, né? Então, boto 2 horários aqui, 2 blocos de estudo de matemática, que aí ficam 2 horas ao invés de 1h30, que matemática ele vai precisar de um pouquinho mais de tempo para se dedicar. Até porque são 45 questões de matemática, né? Então, se você tem dificuldade, você vai ter que se dedicar mais a essa disciplina, por conta do peso que ela tem, onde ela sozinha já pega aí 45 questões lá da prova do Enem, beleza? Show de bola. Voltando aqui para esse horário que ele tem vazio. Emanuel, eu quero preencher mais esses horários. Eu posso? Pode. Precisa? Não necessariamente, tá? Aqui é um horário que eu digo para ele fazer questões. Faça questões. Questões, Emanuel? Questões. Pega uma prova anterior do Enem e começa a resolver. Ah, Emanuel, mas eu não tive nem todas as aulas ainda. Tá, e o que? Mas por que isso seria um fator impeditivo para que você faça questões de anos anteriores? Não tem problema, pega 10 questões de uma prova, sei lá, Ciências da Natureza do Enem 2014. Abre o YouTube, coloca a resolução dela. Você vai encontrar resolução de química, você vai encontrar resolução de física, você vai encontrar resolução de biologia, de matemática. E você vai usar essas resoluções como base para seu estudo. Você tenta fazer a questão. Eu acho que é a letra B. Pronto. Vê a resolução. Eita, a resolução disse que era a letra C. Tá. Por que é a letra C e não a letra B? Isso já funciona como estudo. Mas, Emanuel, não tive sequer aula daquele conteúdo. Tudo bem, não tem problema. Quando você tiver aula daquele conteúdo, sei lá, você está fazendo a questão de geometria. Geometria que é um assunto que em alguns cursinhos é um dos úteis a ser ministrado. Mas agora, no início do ano, você fez 50 questões de geometria. Show de bola, não tem problema. Quando você tiver a aula daquele conteúdo, você já vai saber mais ou menos como é que o Enem, como é que o vestibular vai te cobrar aquelas questões. Então, não esquenta com isso, ok? Então, horário da noite, eu deixo mais para ele fazer resolução de questões, a não ser que no dia ele tenha tido matérias de mais relevância, como, por exemplo, a parte da matemática, que ele precisa estudar um pouco mais. Quarta-feira,
ele vai iniciar o estudo com química e vai fazer 2 horários de matemática também. Sempre teve aula de matemática, 2 horários de matemática. Aí vem a parte de ciências humanas. Eu já disse para ele que em humanas, como ele tem facilidade com todas, ele pode estudar, por exemplo, 45 minutos para filosofia e mais 45 para sociologia. Em um bloco só ele consegue matar 2 matérias, né? Um bloco para história geral e um bloco para história do Brasil, fazendo as questões que o professor disponibilizar para ele em sala de aula. Ele tem um material bom. Ele tem um material bom, que já tem as questões, né? Então aqui ele vai estudar filosofia e sociologia, e aqui vai ser história geral e história do Brasil. Prontinho. Beleza. Esse é o horário da quinta-feira. Depois do jantar, ele estuda geografia. E esse horário que sobra, a gente não vai colocar nada, não. Ao menos não por enquanto. Ele vai ter mais um horário de redação. Aqui ele me falou que essa redação, na verdade, é uma monitoria. Monitoria. Essa daqui também é uma monitoria. Já já eu explico por que eu deixo esse horário vago. Aqui eu coloco o estudo dele de linguagens e eu vou colocar um horário aqui para ele estudar a técnica da redação. Para ele olhar de novo o feedback que ele já vai ter nas monitorias. Show de bola. E a gente encerra a sexta-feira. Como é um horário, um pouquinho mais de questão, como é um horário ainda inicial, ele vai ver se adequa a esse horário. Não é interessante que a gente encha de coisa para fazer. Por exemplo, eu não queria colocar nada para ele ver nesse período aqui da noite. Eu ia deixar o horário livre, para que ele veja qual que seria o desempenho dele estudando somente esses blocos, que eu não acho que seja necessária uma grande quantidade de horas de estudo, ao menos não nesse início, porque você não está acostumado, é primeiro ano de cursinho desse indivíduo. Então ele não tem ainda aquela habilidade de manter a atenção dele fixa por muito tempo. Então por isso que eu gosto de fazer um horário mais light, um horário mais leve. Porém, à medida que a gente vai evoluindo, é que nem um treino. Estudar é treino, que nem a musculação na academia. Você não inicia o seu estudo pegando 50 quilos de cada lado num supino reto. Você começa nem fazendo musculação, é fisioterapia, porque você pega só a barra e faz lá o movimento. No estudo é do mesmo jeito. Se você inventar de pegar, nunca fez atividade física na sua vida, coloca 50 quilos no supino, você vai morrer. Porque você vai empurrar a barra, você pode até conseguir tirá-la dos apoios, mas não vai conseguir sustentar. A barra vai cair nos seus peitos, vai lhe amassar e pronto. Não vai dar certo um negócio desse. No estudo é a mesma coisa. Você planeja 1 milhão de coisas para fazer, 1 milhão de coisas para estudar, porém não consegue. Por quê? Porque você não tem capacidade? Não, por conta de uma coisinha chamada falta de hábito. Estudo é treino. Progressivamente a gente vai aumentando a carga, tá? Beleza. Esses horários vazios, tanto eu estou levando em consideração a questão de que é um aluno iniciante, mas também são horários extra. Como assim horário extra, Manuel? Muito simples. Gente, na vida sempre acontecem imprevistos, né? Então, esse horário extra é para se caso ele tiver tido algum imprevisto na rotina dele, pronto, ele já tem como resolver esse imprevisto. Manuel, e no final de semana? É para estudar também no final de semana? Pronto. Final de semana eu não costumo nem definir um horário. Eu digo, cara, ou você vai usar amanhã, ou você vai usar à tarde. Para fazer o quê? Tanto que eu até excluo isso daqui, excluo essas grades de horários para o final de semana, porque para o final de semana não faz sentido. Então, eu digo para ele que no final de semana, ele me disse que tem um compromisso na igreja todo domingo, então ele não pode faltar, por isso que o horário se mantém no domingo. Todo final de semana ele vai escolher um turno. Um turno. E esse um turno vai envolver 2 blocos de 1h30. Ou seja, vai precisar de ter dedicado 3 horas do final de semana dele. 3 horas do sábado, mais 3 horas do domingo. Para fazer o quê? Revisão e reforço. Se ele precisar de uma aula particular,
Vai ser nesse momento. Como é que ele vai fazer revisão? Já expliquei, ele vai usar o caderno de erros dele, vai pegar as questões que ele errou ao longo do dia, ou melhor, ao longo da semana, vai rever essas questões. Pronto. E a aula de reforço teve algum conteúdo que não ficou claro ao longo das semanas, até mesmo quando ele fez a resolução das questões, pronto, vai ser justamente no horário dos finais de semana que ele vai procurar uma aula extra. Seja com um cursinho online de apoio, seja com aula no YouTube, seja com aula particular. É isso que ele vai fazer no final de semana dele. Por quê? Porque ele ainda é iniciante. Se eu estiver lidando com um aluno que já está há um certo tempo no cursinho, vai ter aula do cursinho que ele nem vai assistir. Ele só vai assistir às aulas, de fato, daquelas disciplinas que ele está precisando mais. Porém, a tática do aluno que já está há muito tempo estudando para o Enem é uma tática que envolve mais a realização de simulados, mais a execução de questões do que a aula propriamente dita. Então, pronto, está aqui feito o horário de estudos. Se você quiser que eu faça o seu horário de estudos, fazendo um acompanhamento sobre o seu desempenho, sobre como é que você está lidando com esses horários, é muito simples, pô. Entre em contato comigo. Tem um link aí embaixo para você ter acesso ao meu contato e aí você vai poder ter uma organização padrão diamante do seu horário de estudo. Então fala comigo lá para descobrir quanto que cada aluno tem uma necessidade, conforme a necessidade do aluno tem um valor diferente, e aí a gente pode se ajudar, beleza? Então é isso, meus queridos. Um beijo no fundo do ventrículo esquerdo, a gente se encontra na próxima aula. Tchau!